Nós falamos no nosso último encontro a respeito, tentando montar um entendimento de como foi criado o ambiente e mais ou menos olhamos o contexto da perspectiva daquelas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Por quê? Para que nós provemos de semelhante experiência, nós temos que entender, então, qual que era o contexto que fez eles passarem por aquilo. E nós analisamos o contexto, verificamos que aquelas pessoas, elas tinham abdicado de muitas áreas, de várias áreas, ocasiões da vida delas, para, porventura, entregar a Deus, através do contato que elas tiveram com a pessoa de Yeshua, de Jesus. E isso proporcionou na vida delas um certo vazio. Quando o Senhor foi, após a ressurreição, ele passado um tempo, ele pediu que ficasse, os discípulos ficassem, e ele ascendeu, subiu, e prometeu, ordenou que eles ficassem em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa. E analisando o contexto, nós verificamos que aquelas pessoas, ao se deparar com esse apontamento do Senhor, no mínimo elas estavam com déficit de presença, de ciência da pessoa do próprio Jesus na vida delas. Ok? E que isso fazia sentido porque uma das primeiras facetas de revelação de quem, após a vinda de Jesus, da atuação do Espírito Santo, era ele ser fornecido, era ele trabalhar o papel dele como consolador. Aquelas pessoas estavam num conceito em que elas precisavam ser consoladas. Se lembram disso? Nós terminamos a aula sobre isso. Então, o último encontro foi sobre isso, né? Não vou aprofundar tanto. Ok? Hoje nós já vamos entrar na prática de já entendermos, que antes de nós entrarmos aqui numa impartição, isso é um termo muito utilizado agora, impartição, e provocar, ocasionar a vocês ou um renovo, que é propício para essa época, ou a experiência do próprio batismo com o Espírito Santo, com a já manifestação dos primeiros dons, a mercê o dom de línguas. Antes de nós já proporcionarmos impartir essa parte, já colocar na prática isso, nós precisamos ver algumas coisas que faz parte da mentalidade de muitas pessoas e que acabam, na grande maioria das vezes, causando confusão. São argumentos que causam confusão e que acabam impedindo, fazendo separação, como se Deus batiza alguns com o Espírito Santo e outros não. Já de pronta entrega, eu tenho que declarar isso para vocês. Nós vimos na semana passada, a Bíblia é categórica em dizer que todos, na narrativa bíblica, todos são batizados com o Espírito Santo. E, após isso, os que ainda não eram, que estavam na condição de convertidos, eram. Identificava-se qual que era o déficit e impunha o batismo com o Espírito Santo para essas pessoas. Isso é o que vai acontecer aqui. Ok? Mas para isso, antes até de entrar nos fundamentos e nos ajustes da palavra, que há muita distorção, nós precisamos realmente tirar essas distorções. Então, vou tentar hoje sanar toda essa parte. Infelizmente não vieram todo mundo, então até as pessoas que têm mais dúvida não vieram, então, enfim, a gente tenta ajustar isso depois. Mas nós vamos tirar os ruídos, as coisas que atrapalham. Né? As pessoas falam, por que tem tanta gente, mesmo sendo de igrejas pentecostais, que não são batizados com o Espírito Santo? Faria Deus acepção de pessoas? Tem pessoas que é para passar por isso, tem outras que não é para passar? Vamos esclarecer essas coisas. Por que disso, mais uma vez? Porque, gente, quando vocês se propuserem, o nome desse ministério é Igreja Pentecostal, é a primeira coisa que tem que fazer. Quando vocês recebem a proposta, qualquer pessoa que for fazer parte do nosso ministério, a primeira coisa que vai ser direcionada, alocada nelas, é a realidade pentecostal. Tá?
a pessoa que vai ter a experiência de nascer de novo e também espiritualmente. O eu espiritual dela vai existir, a pessoa espiritual dela vai existir. Essa pessoa espiritual é aquela que se comunica com Deus, que é espírito. Tá? Dito isso, nós vamos... Antes de tudo, eu tenho que esclarecer algumas coisas para vocês. Como eu falei, vocês fazem parte da Igreja Pentecostal do Povo Santificado. Igreja Pentecostal, ok, gente? Ok. O que acontece muito e o que tem de problema, quando você vai conversar com pessoas, você pergunta, você é batizado com o Espírito Santo? Não. Você faz parte de uma igreja pentecostal? Ah, sim. Qual igreja que você é? Pentecostal. Sou de... Ah, ok. Você foi batizado, se converteu numa igreja pentecostal, não foi? Sim. E por que você ainda não é? Ah, aí tem uma série de motivos. O que tem crescido muito agora, que por causa do advento da internet, que é uma bênção que emancipou, distribuiu melhor as informações, mas infelizmente também veio destruído muito argumento que não deveria fazer parte, muito ruído estranho. Isso se dá o quê? Por falta de um pouco de identidade. Por exemplo, vira e mexe, eu vejo pessoas que, principalmente aquelas que fazem parte de um ministério pentecostal e que não vivem a dinâmica da vida espiritual. Você vai conversar com essas pessoas, elas têm problemas de libertação, ainda não nasceram de novo, não foi proporcionado para elas uma experiência de conversão no nível que elas tenham fé para serem batizadas com o Espírito Santo, ou simplesmente elas deixam entrar algumas confusões na mente delas, que é o que mais tem hoje. Praticamente 70% das pessoas que não são batizadas no Espírito Santo é porque elas estão difusas com pensamentos errados, com doutrinas erradas, com barulhos, coisas estranhas que elas ouviram, que não fazem parte da fé delas, mas que elas absorvem, porque é colocado como certo. Então, né, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Gente, vamos lá. Se vocês são de uma igreja pentecostal, não importa qual que seja, até uma pessoa que está vendo esse vídeo, qualquer pessoa, você vai seguir a doutrina pentecostal. Você vai se alimentar de materiais que reforcem o pensamento pentecostal. Por que você está dizendo isso? Por quê? Porque os ministérios que não são pentecostais, principalmente os cessacionistas convictos, eles difundem uma teologia que combate a teologia pentecostal, o pensamento pentecostal. E por eles representarem academicamente, pelo menos até uns 15 anos atrás, uns 20 anos atrás no Brasil, a elite da intelectualidade protestante brasileira, os pseudo-argumentos deles pegaram. E o ruído disso está na internet e as pessoas ficam multiplicando esse tipo de coisa. Ora, se a sua igreja não é pentecostal, se ela é cessacionista, ótimo, tranquilo. Segue sua vida. Se você está numa religião que não crê, num segmento religioso, que não crê na experiência pentecostal, que não crê nos dons e na atuação do Espírito Santo, não tem problema nenhum. Siga. Agora, você sendo de uma igreja pentecostal, de uma confissão de fé que crê na dinâmica do Espírito Santo, por que dá-se ouvidos a pessoas que não têm essa experiência e não têm conhecimento e expertise para falar sobre isso? Ah, mas eu não posso. Paulo diz, né? Olhar, examinar tudo e retém o que é bom. Ok, quando você tiver condições. Você só examina a outra parte quando você está totalmente plena na sua. Porque um pentecostal bem embasado, ele olha os argumentos dos não pentecostais, dos cessacionistas, e ele sabe refutar. Mas não. O crente está numa igreja pentecostal, está num ambiente que proporciona isso, ele ou não busca, ou deixa entrar argumentos de gente que não tem essa gama de fé, e ele se alimenta daquilo. E o que acontece com ele? Ele não é batizado com o Espírito Santo, não entra nessa dinâmica, e ele não sabe para onde vai. Ora, se você gosta da linha cessacionista, congregue numa igreja cessacionista. Se você não gosta da linha teológica pentecostal, então não congregue numa igreja pentecostal.
Então, vocês fazem parte do nosso ministério. Não sei até quando vocês vão ficar conosco, mas vocês vão ficar cientes. Quando vocês forem procurar uma igreja, vocês têm que saber. Essa igreja, as coisas básicas, é o básico do básico. Esse lugar que eu vou visitar agora, para ver se eu congrego nele, ele bate com a minha linha de conversão? Tem pessoas que se converteram numa igreja pentecostal, numa experiência pentecostal, então ela é naturalizada com... Então o que eu vou fazer num lugar que não tem disso? Tá dando para entender, gente? O grande... 70% pelo menos dos cristãos que nós vamos ministrar, cuidar... Filho, você não é batizado no Espírito Santo? Não. Você vai ver as razões, os embasamentos, são genuinamente vindo de grupos cessacionistas, igrejas, ministérios cessacionistas, que não creem nisso. Você vai lá se experimentar quando você estiver pleno no seu embasamento. Outra coisa, poxa, mas eu nunca ouvi falar que tinha que ter um embasamento, essa coisa assim. Então, se você está numa igreja que ela não te fornece o suplemento, a base, para você exercer a tua fé, não é um lugar que você possa congregar. Por isso que eu faço questão. Vamos lá. Tudo que vai ser ministrado a partir de agora, não tirei do meu umbigo, só da minha mente. É fruto de anos de estudo, tanto em curso, quanto também em literatura e também experiência de ministério. Eu já atuo, já tem 10 anos que eu atuo. Eu tenho 20 anos, estou indo para 21 anos de convertido. Uns 9 anos aprendendo, quase 10 anos atuando. Ok? E a base que eu tenho, porque eu sempre fui pentecostal, me converti numa igreja pentecostal, fiz teologia pentecostal, me alimento de teologia, de embasamento, de estudo pentecostal. Então tudo que eu vou passar para vocês é embasamento pentecostal. Quando eu tiver contato com os outros materiais é para combater. Que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu não vou nem pensar sobre isso, mas infelizmente para mim, você tem ministérios, grandes representações dentro do cristianismo que são chamados cessacionistas. Ministérios que creem que não existe a experiência pentecostal, que não tem mais batismo com o Espírito Santo, que não há mais dons. E basicamente eles usam uma linha de entendimentos que vocês vão ver que eu já ouvi isso, eu já vi isso em algum lugar. Então nós vamos arrancar isso, eu tenho que arrancar isso de vocês, para vocês ficarem com a mente e o coração e o espírito livres, tendo total certeza, eu estou fazendo isso porque eu sei que é da palavra de Deus e eu sei que é a vontade de Deus. E quando vocês estiverem lá fora, vocês vão ter embasamento para dizer, é isso, e é isso, e é isso. Vou dar para vocês o referencial, a base, a referência bibliográfica, para vocês, se quiserem aprofundar, vão aprofundar. E quem pedir provas, você vai ser destro na palavra, destro na prática, e também vai poder dizer, no meu ministério tem, se você quiser saber sobre isso, lá tem gente responsável que pode te auxiliar nisso. Tudo bem, gente? Exijam no mínimo isso, em todas as áreas da igreja que vocês forem congregar. Tá? As pessoas não podem simplesmente vir com revelações ou com ensinamentos. De onde você tirou isso daí? Tá aqui, ó. Tudo bem? Então, muito resumidamente, essa parte que nós vamos ver agora, tem esse livro vermelho, esse é um dos mais novos que tem, chama-se Pentecostes, né? Essa história é a nossa história, é do Robert Menezes. Leitura rápida, acho que 160 páginas. Esse homem é um evangelista muito famoso, se eu não me engano, ele está na China, tem um ministério muito forte na China, olha só. E ele traz uma clareza, acho que é da CPAD, ele traz uma clareza, uma linguagem muito fácil, e dos argumentos que eu vou trazer para vocês, e vocês vão ver que como é simples, como é claro aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Tem esse também, os 7 Passos para Receber o Espírito Santo, do Kenneth Hagin. Meu Deus, esse livro aqui, eu acho que é de 1940, 1930. E ele é para liderança. Ele ensina pastores como
É um manualzinho prático de como você induzir, ajudar as pessoas a serem batizadas com o Espírito Santo. Mas, depois do primeiro capítulo, são 30 páginas só esse livro, é um livreto. Ele é tão simplório, é tão simples, comunica tão fácil. Você fala, meu Deus. E a partir do segundo capítulo, ele apesar de ser para a liderança, mas os argumentos são tão esmagadinhos, tão gostosos assim de assimilar, você assimila tão fácil, que mesmo você não sendo um pastor, sendo líder, você consegue assimilar de uma forma tranquilíssima. É muito bom. Quer aprofundar nas coisas que nós vamos falar aqui, e muitas coisas vai mexer com a doutrina de vocês, vai mexer, e a intenção é essa, desconstruir para construir. Vamos tirar o que não é razoável e vamos colocar o que é razoável. Ok? Tem esse aqui, esse último aqui, é o... Cadê, meu Deus? Que a minha lente está suja. É a hermenêutica do Espírito. Esse já eu acho que ele é de 99, 98, não lembro a data dele, mas ele é mais contemporâneo. Esse é para quem quer abordar uma camada um pouco mais técnica, né? Hermenêutica e exegese. Ele, na verdade, ele não fala só do Espírito Santo, mas ele ensina assim, porque tem o intuito do autor desse livro é o seguinte: muitas pessoas, muitos ministérios, enfim, atuam assim. As pessoas sentam, eu vou estudar a Bíblia, tudo bem. Ela senta, lê, e aquilo que elas extraem, tem um insight, tem uma luz, ou tem até uma revelação, elas pegam aquilo e multiplicam, tá? Mas você tem que ter existem ferramentas que te proporcionam um nível de assertividade para que você tenha certeza que aquilo que você vai trazer de interpretação ou de revelação ou de insight sobre aquilo que você está lendo, se realmente faz parte do dogma cristão. Foi ontem, né? Ou foi hoje que você falou, amor? Tem pessoas, foi hoje, né? Tem pessoas que pegam a Bíblia e tiram coisas absurdas. A Xanda falou, eu conversando com a Xanda, ela falou assim, você pode usar a palavra para qualquer coisa. Você pode usar a palavra para controlar pessoas, para destruir pessoas, para se vingar de pessoas, ou para tratar, libertar, curar, que é o que o Senhor quer fazer. Isso aqui é mais que a bomba atômica, gente. Você acaba com o mundo. Quem tem que fazer uma analogia? Aquele livro, aquele filme, o livro de Eli? Sim. O inimigo, o cara usava a palavra para um tirano. A palavra de Deus é algo tão poderoso que, ainda mais, mas isso não é só do Brasil. Eu falo muito que é do Brasil, mas enfim, as pessoas não sabem o que é uma metodologia, não é da nossa cultura conferir se o que está sendo dito é verdade. Não ensina-se metodologia, essa coisa deveria ser do ensino básico. A pessoa saber como é referência bibliográfica, saber o embasamento daquela informação, saber filtrar, isso não tem. Então é uma festa, uma salada. E isso acaba causando muita confusão na igreja, principalmente na igreja pentecostais, pessoas que não são batizadas no Espírito Santo, porque entram esse tipo de coisa. E esse outro que é do Peter Wagner, esse é show. Descubra os seus dons espirituais. Então a pessoa fala, qual que são os dons, qual que é meu talento, qual que é o dom do Espírito Santo que eu tenho, que eu posso buscar, como ter. Ele é uma ferramenta assim, muito clara também, o Peter Wagner, quem quer uma coisa mais prática para saber o que eu preciso. Porque terminando essa série aqui, gente, vocês estarão ativos, mais ativos. Quem já é ativo, quem ainda não é, vai ficar ativo no Espírito Santo. E o Senhor você vai perceber que a dinâmica de tratativa de Deus com você vai ficar mais prática, mais próxima. Nossa, você vai ser mais ativo espiritualmente, mas o Senhor vai te cobrar. Ele vai pôr dons em você. Ele quer que você exerça esses dons, que você manifeste esses dons, né, conforme está na palavra dele, para a edificação do corpo da igreja e fluindo. A glória, a unção de Deus não vai fluir só na sua vida. Ela vai fluir na vida de quem está próximo de você. Então, esses 4 aqui básicos, a hermenêutica do Espírito é para quem quer uma linha mais, para aprender a contextualizar, ele ensina assim de forma, não é um curso, mas ele dá ali como você realmente saber que aquilo que você está extraindo é do Espírito Santo, de uma forma
instrumental, metodológica, ele é mais técnico. Agora, esse aqui, 7 passos vitais para receber o Espírito Santo, meu Deus. E esse Pentecostais, essa história, a nossa história, acho que toda igreja pentecostal, toda Bíblia Escola Dominical tem que trazer as pessoas que vão fazer campanhas para batismo do Espírito Santo e tal, tem que trabalhar nisso daqui. A grande maioria conhece, é uma literatura muito afinco, muito famosa. E essa descobrir seus dons espirituais, ela é ótima, mas para quem já está começando, já começou a dinâmica e já quer, nossa, agora eu vou aprofundar, porque você tem um batismo, não, você passa pelo batismo com o Espírito Santo, fala, nossa, estou batizado com o Espírito Santo. Você começa a ser nossa, que unção gostosa, tá gostosa a unção. Começa a ter a dinâmica do Espírito Santo na sua vida, aí você precisa saber o norte. Tá, o que eu faço? Para onde eu vou? Como é que eu faço? Isso nós vamos proporcionar aqui, mas se você quiser aprofundar mais, então tudo que eu vou ensinar para vocês, gente, tem referência bibliográfica, tem método e tem comprovação, tem embasamento, tá bom? Quero deixar isso muito claro para vocês, para sanar as dúvidas de vocês terem confiança no que vocês estão fazendo e também quando for expor, quando vier alguma controvérsia, vocês têm acesso ao material, posso fornecer essa literatura para vocês. Aliás, eu gostaria que todos pedissem, que todos quisessem consumir ela, mas eu entendo a dinâmica de vida, nem todo mundo tem tempo, tal. E você tem embasamento, porque é isso aqui, ó. Vocês vão ser destros na palavra, nessa parte do Espírito Santo, na dinâmica do Espírito Santo. Tudo bem? Ok? Dito isso, meus irmãos... Nós vamos, como eu falei, tirar alguns resquícios, algumas coisas estranhas que tem no nosso meio. Nós vamos discernir essas coisas estranhas e saber até que ponto vocês saberem localizar e ver o que pode ser, e vocês terem o instrumento, saber se localizar e discernir e julgar. Até onde vocês podem ir, o que vocês não podem ir, e ser luz também. Quando vocês verem pessoas assim com coisas estranhas, como eu falo, tenho como te ajudar. Tá? Tenho como te ajudar se você precisar. E, como eu falei, hoje nós vamos expor argumentos que são utilizados, que são colocados na vida de pessoas, na vida espiritual de pessoas que as impedem, as travam de serem batizadas no Espírito Santo. Beleza? Eu vou trazer um exemplo aqui que ele condensou assim, a maioria dos argumentos sensacionistas e algumas heresias até. E vocês vão ver que, gente, como é que pode, eu não consigo mensurar isso, como é que pode uma linha teológica que está aí há muitos anos, começou com o calvinismo, que nega a atuação do Espírito Santo. Hoje, não tem como. Você crê, é praticamente 40% da Bíblia, você tem que não crer. Você tem que ler como se fosse uma alegoria. Nossa, mas está tão claro aqui. Mas você tem que sistematicamente negar esses argumentos. E vou nomear também, porque muitos desses argumentos estão por detrás de fontes que vocês devem se precaver delas, até que vocês estejam destros em condições de combatê-las sistematicamente. Beleza, gente? Uma criança, hoje eu estava vendo o conceito de criança, né? De infância. Ela não tem discernimento, capacidade de julgar as coisas, né? Mas chega uma hora que ela tem. Então, não estou falando que vocês são crianças, mas estou falando assim, espiritualmente, a gente tem que saber você tem que se discernir. Olha, calma, ainda não, tá? Ainda não. Por isso que você é pastoreado. Vai chegar a hora que você vai poder olhar assim, não, quero ver. Nossa, mas você tem um embasamento. Não pegar aquela dúvida entrar na sua cabeça. Aí você fala, nossa, até que é razoável. Aí tem crente que hoje faz yoga, tem crente que hoje faz roda de batuque nas igrejas, tem crente que faz, não posso nem falar aqui para não ser incorreto, né? Faz umas coisas assim que você fala, a nossa espiritualidade pentecostal combate.
Vamos lá, tem crente que é pro-aborto. Vocês sabiam que o segmento que combate isso dentro da igreja são pentecostais? Pro-aborto. Ministérios neopentecostais, alguns neopentecostais, são os novos pentecostais, assimilam isso. Igrejas grandes, ministérios grandes, não, tudo bem. Que é isso, gente? Não existe demônio. Não existe endemoniamento, não. Jesus fazia, mas... E ele mandou, comissionou, mas não existe mais, não. Isso aí é só um desgaste ali, uma coisinha ali. Não existe mal. Ai, não, é tudo amor, é tudo worship. Você está entendendo? Então essas coisas, quem é o povo mais chato que combate essas coisas são os pentecostais. Mas vamos dar uma olhadinha. Prestem muita atenção, vocês vão ver como é que entram essas armadilhas na cabeça das pessoas. Balakal kalshi, hikal, pilikil kal, telepal, tidikin mei, haish, haish kulbal, Alguns cristãos sinceros acreditam no chamado dom de línguas como um sinal do batismo do Espírito Santo. Falar desta forma se entende como evidência do poder pentecostal. Todo crente convertido deve fazê-lo. E se não o faz, tem um problema. Há quem acredite que isto provém do céu. Talvez, a não ser que na verdade pronunciar de sílabas que não se entende nem mesmo quem as pronuncia não parece representar bem a presença de Deus. E se realmente isso não é certo? E se a Bíblia não ensina isto? Se isto é um fenômeno de autossugestão aprendido e imitado por milhares de cristãos, então esse é um dos maiores enganos da história. E se não é fingido e provém do inimigo de Deus, isso é mais grave. Vou lhe contar em 2 minutos a verdade sobre o dom de línguas. Está preparado? Comecemos. Em todo o Novo Testamento, os dons dados à igreja são para cumprir uma função. Jesus ordenou pregar o evangelho a todo mundo, mas os discípulos só sabiam 1 ou 2 idiomas. Por isso foi feito um milagre. Em Atos 2, o verdadeiro dom não foi glossolalia, e sim xenolosia, que quer dizer Speak a real language that didn't know before. Em Atos 10 e 19 ocorrem casos similares, era um símbolo útil para os não crentes. Mas no capítulo 4, 8 e 9 se derramou o Espírito Santo e não houve dom de línguas. Por quê? Porque não haviam estrangeiros, então não havia necessidade. Curioso, não é? A Bíblia não ensina que falar em línguas seria o único símbolo do Espírito comum a todos os crentes. Alguns afirmam que o dom consiste em orar em idiomas angélicos desconhecidos. Dizem que se pode praticar relaxando a boca e se deixando levar pela euforia. Não há forma de saber se é verdadeiro ou falso, mas falam assim os anjos? Na Universidade da Pensilvânia demonstrou-se que ao falar essas línguas não se ativa as áreas cerebrais da linguagem. O motivo é simples, não é nenhuma forma de comunicação. E 1 de Coríntios 14, como se explica? Desde o capítulo 3, a igreja estava repleta de problemas espirituais, contendas e dissensões. Em Corinto havia tradição de rituais onde se falava a língua dos deuses. Ao mesclar seu dom real com crenças pagãs, ele tentava definir e pôr ordem na igreja mesmo à distância. Como julgar se alguém diz orar a Deus em idioma desconhecido? Paulo sabiamente assume a crença dos coríntios, debatendo com lógicas do seu ponto de vista. Mas ele encerra o caso no versículo 28. Se não interpreta, cale-se. E é uma jogada de mestre, porque se é um idioma real, poderá ser interpretado sempre. Paulo reduz esse mito em particular a uma experiência subjetiva e inverificável para proteger a igreja. E disse no versículo 13, se alguém fala em língua, peça para interpretar. Se isso não ocorre, não está orando com sua mente. E isso não serve para nada. Todos que balbuciam essas supostas línguas na igreja sem que a traduzam, estão violando um importante mandado bíblico. Porque um dom verdadeiro sempre edifica a igreja, e se não faz, é falso. Por certo, Cristo nunca falou em línguas. Algumas testemunhas sinceras reconhecem que falam em línguas apenas imitando sons, deixando-se levar. É bonito sentir-se especial, ungido, mas esse dom, como temos descrito, não provém de Deus, e se percebe sobretudo por seus frutos. O propósito do Espírito Santo, segundo Atos capítulo 1,
é capacitar para pregar o Evangelho, e não para emitir ruídos sem sentido que não trazem crescimento, consolo e esperança a ninguém. Não se deixe enganar. E como sempre, lembre-se, a maioria pode estar equivocada. Esse é um grupo, se não me engano, esse cara é um dos líderes de evangelismo da igreja adventista. Vou trazer os nomes, porque a gente já acha onde é que está a semente, a base do problema. Os adventistas são um dos mais críticos aos pentecostais, né? Não estou fazendo menção a pessoas, nada, mas é a doutrina adventista, ok? Há muitos segmentos da nossa linha teológica, da igreja pentecostal brasileira, que considera os adventistas como seita. Mas isso não vem ao caso agora. Você vê que é um vídeo bem feito e que ele, em 2 minutos, né, pseudo-refuta que não há o dom de línguas, ou que o dom de línguas não é evidência para o batismo com o Espírito Santo. E é o primeiro ponto que nós vamos olhar agora. Isso muita gente, inclusive igrejas pentecostais, elas assimilam, por talvez não conseguirem ou não ter o embasamento completo, assimilam que o batismo com o Espírito Santo não está vinculado ao dom de línguas. Só que na Bíblia, todos os apontamentos, todas as experiências narradas de batismo com o Espírito Santo estão vinculadas a falar em línguas. O que acontece? Tem pessoas que não conseguem, então você ajusta, vê o que está acontecendo e coloca. Numa linha de entendimento pentecostal, na narrativa bíblica não existe embasamento para isso. Para alguns passarem pela experiência, outros não. Ou alguns serem batizados com o Espírito Santo e não falarem línguas. Ou o dom de línguas não estar vinculado ao batismo do Espírito Santo. A maioria fala assim: mas eu posso ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas. Ok, só mostrar aonde está isso na Bíblia. Não tem. A experiência de batismo com o Espírito Santo está vinculado ao dom de falar em línguas. Eu sei que isso não é natural dizer isso. Você está separando as pessoas. Não, estou discernindo. O corpo é para isso. E eu ainda não falo? Então você vai falar. A gente vai te ajudar a falar. Essa é a proposta da igreja. Muitas pessoas chegam assim, ministérios, enfim, líderes, falam assim: você não consegue, eu não consigo falar em línguas. Amém, você vai dizer no Espírito Santo. Não, calma, tudo bem, vou te ajudar. Isso é pastorear, gente. Então vamos discernir, vamos sentar, vamos ver o que está faltando. Embasamento bíblico? Você sabia disso? Você sabia daquilo? Você teve alguma coisa, você teve envolvimento com algum segmento que espiritualmente possa ser danoso à presença do Espírito Santo, à manifestação? Há algum entendimento distorcido na sua cabeça? É simplesmente isso. Localizar o problema e resolvê-lo. Uma vez resolvido, a questão é a seguinte: nós não podemos pegar a realidade bíblica e adaptar aos nossos déficits. A pessoa fala assim: eu não consigo falar em línguas. Então tá tudo bem? Não tá tudo bem. Se você não consegue falar línguas, então você tem que ser Então, ótimo, não tem problema. Nós vamos discernir e ver o que está acontecendo e te deixar falando em línguas. Porque o batismo com o Espírito Santo está, sim, vinculado ao falar em línguas. E você vai falar assim: mas será que é tão importante? Bom, Jesus anunciou, predisse, e na narrativa bíblica aconteceu. Se isso não é argumento suficiente para um cristão, tudo bem? Então nós, como cristãos pentecostais, temos que ter como meta, sim, de buscar o batismo, a experiência do batismo nas águas, a formulação de vida e, na sequência, viver o batismo com o Espírito Santo, que está vinculado ao dom de línguas.
Existem os dons do Espírito e o dom de línguas é um deles. Esse videozinho, ele resume os principais ataques, as principais sofismas, argumentos que entram dentro das igrejas, inclusive pentecostais, infelizmente, em que ao invés de tratar e ajustar as pessoas à realidade bíblica, não, abraça a deformidade espiritual delas e cria-se, alisa-se, né? Não, tudo bem, você não fala, você é diferentinho. Você é diferente. Só que na Bíblia não tem espaço para isso. Não estou condenando, mas estou falando, olha, há condições de, tranquilamente, você falar em línguas e desenvolver esse dom. Mais para frente você vai saber qual é a aplicabilidade, qual a importância disso. Mas hoje a gente vai começar uma faxina de entendimento. Você vai ver que é padrão. Os grupos cessacionistas, os ministérios cessacionistas, as pessoas cessacionistas, quando elas vão trazer a interpolação ou a antítese para os pentecostais, são duas formas. Ou eles trazem fragmentos isolados, ou faz igual esse vídeo. Não, olha, eu vou colocar em 2 minutos. Atira. Infelizmente, a grande maioria olha isso e... Não, olha, realmente tem fundamento. Jesus não falou em línguas. Mas ele não cita o versículo que Jesus ordenou que se falasse em línguas. E aí, com qual Jesus que a gente fica? O Jesus que talvez não tenha falado em línguas, porque eu acredito que Jesus era uma pessoa, que ele era uma pessoa, como é que eu vou dizer? Linear, assertiva, né? Então, ele talvez não falou porque ainda não era propício, mas ele era a favor que você falasse, porque ele disse que haveria essa condição, né? Os apóstolos falaram, proporcionaram que outras pessoas falaram. Ninguém nunca falou assim, ó. Inclusive tem narrativas, nós vamos ver. Quando o apóstolo encontra gente cristão que ainda não falava, ele estranha, fala, não, vocês vão ser batizados do Espírito Santo e vão falar em línguas. Essa deve ser, para a linha pentecostal, para a igreja, denominações pentecostais, a postura dos ministérios. Você é cristão? Você é batizado com o Espírito Santo? Você fala em língua? Não. Ok, nós vamos te deixar assim. Porque, gente, isso é o básico, é o iniciar da vida cristã. Jesus foi batizado nas águas, na sequência foi com o Espírito Santo. Quando começou-se o cristianismo, esse foi o movimento. As pessoas recebiam a revelação de quem Deus era, se batizavam nas águas e eram induzidas a serem batizadas pela experiência do batismo do Espírito Santo. Então, se você vai na sua caminhada cristã, seguiu, mas está faltando essa parte. Não estou falando que é certo ou que é errado, estou falando que está faltando. E nesse ministério nós vamos te dar o suporte para que não falte essa parte. Por quê? Porque é uma igreja pentecostal. Tudo bem? Beleza? Eu sei que é chato, mas vai ficar legal. Vocês vão ver que algumas dúvidas, vocês vão falar, eu achava que era isso. Repete-se tanto um erro que parece que é verdade. Vamos lá. Você vê que numa parte do vídeo, um dos argumentos, ele fala assim, ó, lá em Atos dos Apóstolos, não estava escrito que aconteceu lá glossolalia, e sim xenoglóssia. E ele explica o que é xenoglóssia, né? Por que glossolalia? Porque a definição de suposta capacidade de falar em línguas desconhecidas quando em transe religioso, como no milagre do dia de Pentecostes. Isso chama-se glossolalia, aqui no Brasil, em português. Você falar em línguas, manifestar verbalmente uma língua que não necessariamente seja um idioma conhecido, ou uma experiência espiritual, ou um transe espiritual. Isso chama-se glossolalia. Ok? Existe uma coisa também chamada xenoglóssia, do grego xen, que significa estranho, estrangeiro, mais gloss, que é língua, linguagem em grego. Porque o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, foi escrito em grego. Então você tem que analisar o idioma do texto original para saber o que está lá e o que não está.
E o primeiro argumento que ele traz fala, gente, o que está lá em Atos dos Apóstolos não é glossolalia, é xenoglóssia. E ele já constrói, quando, infelizmente, muitos ministérios acabam caindo nessa, porque eles confundem. Uma coisa é o que aconteceu em Atos capítulo 2, que eles falaram, as pessoas foram proporcionadas a uma experiência de falar idiomas terrestres existentes, que comunicavam outras pessoas. E uma coisa, e a outra coisa é a manifestação do dom de línguas numa linguagem não existente aqui na Terra, não catalogada, que é o Orianda Labachúria que a gente fala. Existem os dois na Bíblia. Há uma diferença. Muitas pessoas confundem. Começa Atos 2, aí vai lá, aí mistura tudo, vira uma salada. Porque as pessoas acham, mas por que ele faz isso? Porque se aconteceu xenoglóssia, e o que está nas narrativas de Coríntios e nas demais de Atos for xenoglóssia, é a capacidade, é alguém por alguma manifestação extrasensorial, começa a falar um idioma que existe, sem ela nunca ter estudado esse idioma. E isso existe, gente. E não só, pelo menos o que se tem de entendimento, não só dentro da igreja. E se você for analisar o contexto, que nós vamos analisar o contexto, precisava que aquilo acontecesse. Mas, por exemplo, hoje nós aqui, né, começamos a orar, começamos a falar em língua. Tem algum estrangeiro aqui, gente? Tem algum japonês? Então, para que você vai falar idioma estrangeiro? Aquela ocasião específica de Atos era uma. O que acontece hoje é outra coisa. Tá? Então a gente vai começar com o básico. Ok. O dito cujo, lá no videozinho, ele fala que o que aconteceu lá foi xenoglóssia. Ok? E aí o cara fala um vídeo desse, um argumento. Aí você vai para muitos defensores do movimento sensacionista e combate o pentecostalismo. Nas redes sociais, na internet, eles vão usar esse argumento. Né? Mas o que acontece? Um bom pentecostal que estuda a Bíblia sabe que o que está lá no texto bíblico, no original. É simples de conferir. Vamos dar uma olhadinha lá? Será que eu consigo fazer isso aqui? Em Atos 2, o verdadeiro dom não foi glossolalia, e sim xenoglóssia. O verdadeiro dom não foi glossolalia, e sim xenoglóssia, que quer dizer speak a real language that didn't know before. 2, o verdadeiro dom não foi glossolalia. Em Atos 2, o verdadeiro dom não foi glossolalia, e sim xenoglóssia, que quer dizer speak a real language that didn't know before. Glosses. 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 Em
Em Atos 2, o verdadeiro dom não foi glossolalia, e sim xenolócia, que quer dizer, speak a real language that didn't know before. Glasses. Glasses. Assistam. Mas os discípulos só sabiam outros idiomas. Por isso foi feito milagre. Em Atos 2, o verdadeiro dom não foi glossolalia, e sim xenolócia, que quer dizer, os idiomas. Você viu? Olha o que ele falou. Ele pega a Bíblia, ele não lê. E isso é o que mais acontece nas igrejas. E grupos de seitas, enfim. Ele não lê, ele não fala a versão que ele está usando, ele não embaseia a formação dele. Ele fala assim, ó, lá em Atos 2, o que está escrito não é glossolalia, é xenoglóssia. Para alguém chegar assim, ele fala assim, ó, na verdade, o que está escrito não é glossolalia, é xenoglóssia. Ele tem que falar assim, ó, a versão, quando uma pessoa fala, ela está desfazendo algo que o entendimento de um grande grupo tem, ela tem que, no mínimo, te mostrar. Quando a pessoa fala assim, ó, o que está escrito em tal texto, esse texto, ela tem que falar assim, ó, eu estou usando a versão tal, com códice tal, com manuscrito tal. Lá está dizendo essa palavra, esse termo. Ele faz isso? Ele não faz. Porque é o que a grande maioria faz. E aproveitando-se o quê? Que nós não temos a cultura de conferir, porque ele está usando um termo em grego. Quem vai lá conferir em grego? As ovelhas em geral, as pessoas... Não, o público em geral não. É só quem tem um ministério de mestre, de ensino, que defende a doutrina, que vai fazer isso. Ok? Ninguém confere. Se você não confere, você é enganado. Infelizmente, esse rapaz mente de forma descarada. Vou mostrar para vocês. Ó. Eu fiz um vídeo aqui. O que está lá em Atos não é glossolalia, é xenoglóssia, né? Então tudo bem. Está aqui o Novo Testamento interlinear. Esse é um Novo Testamento. O que é interlinear? Sem interpretação. Traduzido do cru. Aí eu mostro, ele é oriundo do texto majoritário, depois eu explico o que significa isso. Mas eu estou dizendo da onde que foi o original que foi tirado isso. Eu estou provando para você. Aí eu vou abrir, vou lá em Atos 2, porque ele falou que está na Bíblia, em Atos, não é glossolalia, é xenoglóssia. É o que ele falou. É o argumento, né? Então tudo bem. Então você vai lá, num texto dos manuscritos, ó, tá lá em Atos, capítulo 2. Localiza a palavra que foi traduzida como línguas ou linguagem. Texto em grego. Sublinho. Para ficar bem claro. Copio. A palavra que foi traduzida, né? O que ele falou que é xenoglóssia, né? Ok. Você vai lá. Google Tradutor, cola, aperta o áudio. Glosses. Em Veja o que ele falou. Atos 2, o verdadeiro dom não foi glossolalia, e sim xenolóssia, que quer dizer, speak a real language that didn't know before. Glosses. A palavra em grego é glossis, está os caracteres. Pronuncia-se em grego glossis, significa linguagem. Línguas, linguajar. Não é xenoglóssia. Ok? Então a base argumentativa dele, esse é o texto. Se ele tem uma outra tradução que está escrito xenoglóssia, então ele deveria provar. Não existe, não tem. Tá? Então, o que acontece? Quando alguém vem, não só para esse assunto, quando alguém vem falando, não, na verdade, o que está escrito nesse texto, aí fala, tudo bem, qual que é o texto que você está usando? Qual que é a base? Texto, se é do Novo Testamento, é receptus, que é o texto recebido, ou majoritário. Depois a gente vai ter um momento para explicar qual a importância e a relevância disso. Vocês entenderam?
As pessoas chegam, tem pessoas que chegam, vídeos de internet, ou no altar ou no púlpito e solta isso. A grande maioria não confere e engole. O grande problema é que se o que acontece, infelizmente, o fenômeno xenoglossa acontece, gente, acontece. O xenoglossa acontece, nós vamos ver o que é, do que se trata. E às vezes ele é induzido dentro da igreja mesmo. Mas isso não descredencia e não coloca a realidade latente que está no texto e no ensinamento que está na Bíblia, lá em Atos 2. Ficou claro, gente? Forneço o interlinear em grego, você pode pegar tanto o texto recebido ou o majoritário, que são os textos mais próximos, os escritos originais, próximos em gregos, que serviram de base para a construção do Novo Testamento, e lá está o termo glóssia, que é o sufixo para glossolalia, o entendimento do que é glossolalia. Ok? Isso foi só um exemplo. Um argumento que ele usou em 8, 7 segundos. Você vê que ele pega a Bíblia e fala, na verdade o que está lá escrito não é glossolalia. No texto é xenoglóssia. Mentira. Não está isso. Agora pensam, será que tudo que vocês já ouviram na Bíblia até hoje, de coisas, principalmente as polêmicas, está escrito isso, está escrito aquilo. Gente, vocês têm que fazer parte de igrejas saudáveis. Igrejas saudáveis, você olha assim e fala, nossa, será que é isso mesmo? Aí você tem que chegar na sua liderança e falar, tô com uma dúvida, parece que está escrito uma coisa aqui, a gente tem um entendimento de outra, como é que é isso daí? Isso é chato, gente. Só que é fundamental para a sanidade espiritual de vocês. Nós não vamos crescer, evoluir espiritualmente, nem intelectualmente, nem todos os mentes que você quiser, se não houver uma estrutura mínima dentro da nossa religião. Então, gente, eu sei que a internet está aí, vocês veem muitas coisas. Quando for alguma coisa que sai da casinha, procure. Eu sei tudo? Não sei tudo. Mas, vamos caçar então? Vamos ver onde é que é? Tem muita coisa no nosso meio que você fala, de onde você tirou isso aí, filho? Fulano falou, tá, de onde ele tirou? Geralmente assim, quando a pessoa traz uma coisa muito nova, muito revolucionária e que é muito, nossa, aparece uma revelação tremenda, tudo bem, onde é que tá? Ele falou que tá lá no texto, tá, tirou da onde? Ele não fala a fonte. Não fala. Porque talvez você ouviu falar de alguém, não, tudo bem. Segundo os sábios, não quero sábios. Se você está trazendo para mim uma vertente bíblica, uma realidade bíblica, eu preciso que você me prove. Olha, eu tenho aqui uma Bíblia que está falando, tudo bem. Qual que é o texto? De onde é o original disso daqui? Qual que é o texto? Qual que é a base dele? Ele tem tanto peso quanto o já utilizado? E tem gente que está reformulando 2000 anos de cristianismo. A pessoa se acha tão capaz que está reformulando, tudo bem. Não tem problema, renova mesmo. Tá, onde é que está a sua base? Tá, então, de onde você tirou isso aí? Tá, vídeo da internet, me ajuda aí. Pô. Tem que citar até, por exemplo, eu vi casos de pessoas, dom de línguas, é isso, não sei o quê. Aí ela foi me mostrar uma palestra de uma pessoa que não fala língua. A pessoa começa, olha gente, eu vou trazer um estudo sobre o dom de línguas. E a pessoa fala assim, eu não falo. Você vai consultar uma pessoa dessa? Meu Deus! 2 horas lá ouvindo o cara falar. Olha, o estudo sobre o dom de línguas. Não, o cara começou falando, eu não falo. Ok, eu não domino o assunto, eu não sei do que se trata. Vá com alguém que sabe. Alguém que sabe vai te dar a base, vai te ajudar, te instruir e te ajudar a fluir no dom. Tudo bem aí, gente? Não só sobre o dom de línguas, use isso em todas as áreas. Não sejam que nem ovelhas prontas para o matadouro. Tenha proteção. Não engula tudo que for sendo colocado para vocês. Como é que a gente está de horário? Já tem 1 hora. 1 hora? 1h30, né? Mais meia hora só de sofrimento. Tudo bem, gente? Tudo bem? Ele trouxe também, olha só que loucura, gente. Olha só que loucura. Ele citou
o estudo do experimento da Universidade da Pensilvânia. E então a Universidade da Pensilvânia pegou pessoas pentecostais e fez uma série de exames nelas. E o cara descaradamente fala que o resultado do estudo conclui que não existe. Pois bem, a internet nos proporcionou também. A ABC foi lá e gravou, entrevistou os responsáveis pelo estudo e filmou. E a conclusão é muito diferente do que o cara fala. Ela simplesmente atesta que a coisa é genuína e é espiritual e é real. Estão prontos para ver? Porque as pessoas vão falar, não, falar em língua é coisa de doido. Então, eu tenho embasamento científico para comprovar que está escrito aqui é verdade. Tem centros acadêmicos, tem estudo científico dizendo a aplicabilidade que isso aqui é verdade. Aí vocês vão entrar no outro nível, gente. Aí acabou o argumento. Ou a pessoa mente descaradamente, ou... Vem comigo? É uma prática antiga mencionada na Bíblia. O apóstolo Paulo chamava de falar na língua dos anjos. Os apóstolos de Jesus foram levados a isso no dia de Pentecostes. O termo técnico é glossilália. A maioria das pessoas chama de falar em línguas. Há um grande número de pessoas céticas quanto a isso porque nunca experimentaram ou porque foram ensinadas contra isso a vida inteira. E dessa forma não há como experimentar. Então é comum ver as pessoas zombando, brincando com isso. Mas isso não impede o pastor Jerry Stoltzfus ou outros nessa congregação no Centro de Adoração Freedom Valley em Gettysburg, Pensilvânia, de usar o que eles consideram um dom dado por Deus. É quase como se eu pudesse tocar o coração de Deus e saber o que Ele quer. Na verdade, eu fico toda arrepiada. Você pode senti-lo ao redor e é como se você estivesse sentindo ele falar através de você. Quase soa como uma língua estrangeira. Mas, na verdade, aqueles que falam em outras línguas não estão falando nada em nenhum idioma conhecido. Com o dom de línguas, eu posso confiar que o Espírito Santo vai indicar o que precisa ser curado e usar o que chamam de linguagem sem nexo. Como qualquer outra linguagem soa assim. Ele vai interpretá-la para o seu propósito e o seu uso. Nós dizemos coisas usando o nosso idioma materno, mas falar em línguas é o idioma dos céus. Enquanto vamos a Deus, Jesus intercede por nós. Eles dizem que não têm controle do que sai das suas bocas. Tudo flui num tipo de sentimento estático. O que o Espírito Santo está falando através deles. Você se ouve? Ah, sim. Algumas vezes eu acho que soa como se eu fosse um idiota. Na Universidade da Pensilvânia, o Dr. Andrew Newberg está procurando por uma explicação para o que muitos dizem ser inexplicável. Eu sei que não é uma linguagem, pelo menos não é uma linguagem normal que ativa o lobo frontal. Newberg está explorando a relação entre fé e ciência, estudando o que acontece com o cérebro nos momentos mais profundos de fé. O que temos percebido é que é uma força muito, muito forte na história da religião e da espiritualidade. Eu acho que realmente temos que analisar como isso afeta o nosso cérebro, o que muda, o que liga, o que desliga no nosso cérebro. Ele recentemente publicou um estudo chamado A América Falando em Línguas. E o interessante é que ele descobriu que o que acontece com eles neurologicamente se parece muito com o que eles descrevem que está acontecendo espiritualmente. Pedimos ao pastor Jerry Stoltzfus para vir à universidade e ter o seu cérebro escaneado enquanto ele fala em línguas, para que pudéssemos ver o experimento em ação. Eu não acho que a fé tem nada a temer para com a ciência. A ciência valida a fé. Então, podem trazer, seja lá o que for, tragam. Primeiro pediram para ele orar em inglês. Pai, eu oro por cada um dos familiares dos envolvidos nesse estudo, dê a eles o que eles procuram na sua vida pessoal.
em sua visão e em seu potencial, agora ele deve orar em línguas. Essa é a primeira imagem, quando ele estava orando, falando em inglês, e essa é a segunda imagem, quando ele está orando em línguas. A imagem do pastor Stoltzfus mostra que o lobo frontal, a parte responsável pela linguagem, estava ativa quando ele orou em inglês, mas quase todo o tempo estava quieta quando ele orou em línguas. Quando você está envolvido nessa prática invariável espiritual, como é para eles, o lobo frontal cessa a sua atividade. Mas eu acho que é muito consistente com o tipo de experiência que eles têm, porque eles dizem que eles não estão no controle, que é a voz de Deus, que é o Espírito de Deus falando através deles. O Dr. Newberg disse que os resultados foram mais impressionantes quando não havia a equipe toda na sala e quando não falavam em línguas apenas quando solicitados, como foi Jerry Stoltzfus. Participantes do estudo como Dana Morgan primeiro escutaram música e daí foram aonde o Espírito os levou. Quando eu vi sobre o estudo, eu já sabia por dentro que isso ia provar que é uma parte do nosso cérebro sobre a qual não temos controle. E que, quando o Espírito Santo está intercedendo por nós, estamos fora do controle. Em estudos anteriores, o Dr. Newberg verificou o que acontecia no cérebro de monges budistas meditando e de franciscanos orando. Foi notadamente diferente do que acontece com aqueles que falam em outras línguas. É um contraste muito grande se comparado ao que acontece, por exemplo, com os monges ou com freiras franciscanas, porque eles ficam intensamente focados. E nesses indivíduos, a atividade do lobo frontal aumenta muito. Mas o Dr. Newberg não está para provar ou deixar de provar alguma coisa. Ele apenas está aí para dizer o que acontece. Você estava cético quando começou esses estudos? Se por cético você quer saber se eu acredito que é a voz de Deus falando através deles nesse fenômeno, então a pergunta é um pouco mais problemática. Eu acredito que não conseguimos responder essa questão simplesmente fazendo esse estudo. Mas para aqueles que acreditam, não importa se a ciência consegue encontrar impressões digitais do Espírito Santo nas suas imagens cerebrais do século XXI. Quando você experimenta isso, não importa a opinião dos outros, é alguma coisa pessoal, é entre você e Deus. Então, não nos importamos se isso valida ou não, mas posso dizer que é fascinante as pessoas olharem, acharem que nós somos loucos, investigarem e descobrirem que nós somos loucos, mas não do jeito que eles pensavam. Essa é uma reportagem de Vicky Mabry para Nightline, em Filadélfia. O que em primeira mão, em primeira linha, esse estudo concluiu? Quando as pessoas estão orando no idioma delas, natural, há um acesso, uma movimentação no lobo frontal, que é responsável onde acontece as sinapses, responsável pela comunicação, ok? Então o cérebro ele acessa o som através dos tímpanos, nos ouvidos, e ele vai buscar nos registros que a linguagem que a pessoa absorveu que ela tem, e naqueles registros há a comunicação e há a informação. Então movimenta o lóbulo frontal, aquela parte do cérebro responsável por isso, ok? Quando a pessoa está orando em línguas, não é acessado. E usou-se como argumento isso, falou, olha, quando a pessoa está olhando em línguas, a parte do cérebro responsável pela comunicação da linguagem normal, física, de um idioma não é acessada. Perfeito, porque a Bíblia diz que é exatamente isso. Orar em línguas, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que se comunica com você e com Deus diretamente, numa língua que não existe aqui. Só confirma o que a Bíblia está dizendo e o que é o dom do Espírito Santo. Se for um idioma que acessa o lobo frontal,
não é o dom de línguas do Espírito Santo. Porque é uma língua que se fala aqui. Tudo bem? Não é para acessar as áreas do seu cérebro responsável pela comunicação da linguagem de idiomas que existe aqui na Terra. É espiritual. O estudo só comprovou o seguinte: isso não é daqui, não é daqui. Não é natural, não é uma linguagem. Perfeito, é isso que a Bíblia diz. Mas o que a pessoa usou lá como argumento? O estudo da Pensilvânia comprovou, verificou que em experimentos essa língua que se fala não passa pela parte de comunicação que as línguas normais. Sim, porque não é um idioma, não tem um padrão de linguagem. Então ele não estabelece os padrões de comunicação, não tem que acessar os padrões de comunicação que as línguas convencionais acessam. Até aí tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem? Perfeito? Isso é razoável para vocês? Para te dar cada vez mais certeza e assertividade quando você estiver falando em línguas. Vocês estão fazendo algo extremamente espiritual. E é com embasamento e acontece os efeitos que está na Bíblia. Não é para ter os efeitos da linguagem terrena. Tudo bem? Vamos ver a conclusão do estudo. Verificou o que acontecia no cérebro de monges budistas meditando e de franciscanos orando. Foi totalmente diferente do que acontece com aqueles que falam em outras línguas. Vocês viram isso, gente? Analisaram também o que acontece com os monges orando e até com os franciscanos, com a parte da Igreja Católica. Nada era parecido com o que acontece na Igreja Pentecostal. É um contraste muito grande se comparar ao que acontece, por exemplo, com os monges ou com freiras franciscanas, porque eles ficam intensamente focados. E nesses indivíduos, a atividade do lobo frontal aumenta muito. Mas o Dr. Newberg não está para provar ou deixar de provar alguma coisa. Ele apenas está aí para dizer o que acontece. Você estava cético quando começou esses estudos. Se fosse cético, você sabia se eu acredito que a voz de Deus falando através deles nesse fenômeno. Então a pergunta é um pouco mais problemática. Eu acredito que não conseguimos responder essa questão simplesmente fazendo esse estudo. Mas para aqueles que acreditam, não importa se a ciência consegue encontrar impressões digitais do Isso faz com legenda. das imagens cerebrais do século XXI. Quando você experimenta isso, não importa a opinião dos outros, é uma coisa pessoal entre você e Deus. Então, não nos importamos se isso valida ou não, mas posso dizer que é fascinante as pessoas olharem, acharem que nós somos loucos, investigarem, descobrirem que nós somos loucos, mas não do jeito que eles pensavam. Você vê que o responsável pelo estudo, ele conclui e fala, ó, eu só posso dizer que, não estou falando que eu creio que é Deus falando através dessas pessoas, mas que é o que elas falam que aparentemente é. O que poderia talvez ser uma evidência de que a linguagem é provocada, é induzida ou não é aquilo que fala, o contrário. Ok?